Chaves fez um enorme sucesso no Brasil e no SBT, tanto que foi dublado de 1984 até 1992, e depois desse período ficamos vários anos sem ter episódios de Chaves dublados inéditos, né? Mas aí até que chega o início da década de 2010, mais precisamente em 2012, o SBT anuncia a nova dublagem do Chaves para os episódios inéditos. E esses episódios inéditos com essa dublagem da Rio Sound, né, são bem ruins e polêmicos. Que recentemente teve uma nova leva dublada na Rio Sound que lançou no Amazon Prime nesse ano. Que, sem dúvida, é uma dublagem que conseguiu superar a Rio Sound de 2012 no nível de amadorismo. Então, pessoal, se você não me conhece, eu sou o AshuraBR e esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vamos falar da polêmica dublagem de CH na Rio Sound. E olha que esse aqui é o primeiro vídeo de CH que eu não estou falando sozinho, pois vai ter a participação do Chavito, mais conhecido também como Chavito de la Mancha. Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o Pedro e bora pra minha participação aqui no canal da Ashura. Mas algo me diz que não vem coisa boa. Como sabemos, Chaves e Chapolin chegaram aqui no Brasil em 1984 com uma dublagem feita nos estúdios Maga, do Marcelo Gastaldi, que era uma cooperativa de dubladores. E a dublagem de Chaves foi feita pela Maga até 1992, quando o SBT parou de comprar novos episódios, e a Maga meio que deixou de existir com o falecimento do Marcelo Gastaldi em 1995. Fazendo com que CH, Chaves e Chapolin clássicos, né, sem ser o programa X-Espírito, não tivesse os seus episódios faltantes, né, até porque a Maga não dublou todos os episódios, ficasse por vários anos sendo inéditos. Até que teve aquela dublagem da Gabi pra DVD, que é uma porcaria. Tá vendo, seu Madruga? Nós dissemos que a bruxa ia transformar o senhor num animal. E essa dublagem é exclusiva de DVD, então não conta. Então chega 2012 e o SBT anuncia os episódios inéditos de Chaves sendo dublados na Rio Sound e também na do Brasil, para os dubladores de São Paulo. E nessa leva de 2012, apenas Chaves foi dublado, o Chapolin ficou de fora. Em 2012, Chaves era um seriado incompleto no nosso país. Vários episódios nunca haviam recebido uma dublagem, e isso inclui até partes de sagas. Ou seja, aqueles episódios maiores com mais de uma parte, como o do Parque de Diversões, eles só exibiam a segunda parte, e a primeira era inédita. Mas nesse ano de 2012, o SBT finalmente encomendou uma nova dublagem, e que viria com um trabalho difícil. Não só dublar o seriado Chaves, o que havia restado, como dar continuidade à dublagem clássica. Mas essa dublagem nem começou direito e já deu problemas, porque nem todos os dubladores originais estariam presentes nela. Alguns por motivo de falecimento, outros por problemas. Os dubladores do Chaves, Seu Barriga, Jaiminho e Dona Clotilde, infelizmente já haviam falecido. Nesse meio tempo também tivemos outros projetos CH com novos dubladores, mas nenhum conseguiu se firmar para valer. Mas o maior problema não foi nem dos dubladores que já haviam falecido e não poderiam participar. O grande problema é que tivemos dubladores clássicos vivos e que não participaram também. E ainda por cima são os dubladores dos queridinhos do público. Estou falando de Nelson Machado, Kiko, e Carlos Seidel, Seu Madruga. Ambos tiveram problemas com relação aos valores que receberiam e foram excluídos dessa dublagem pelo estúdio. Os mantidos foram a da Dona Florinda, do Professor Girafales, e a Chiquinha. E sim, a Chiquinha, pra quem não sabe, teve duas dubladoras. O que aconteceu é que na época da dublagem clássica, em determinado momento do processo de dublagem, a primeira dubladora acabou deixando, e com isso a segunda assumiu, a Cecília Lemes, que tem uma voz bem semelhante à primeira, a Sandra Mara. Agora, nessa redublagem, o estúdio optou por chamar as duas, que dividiriam a personagem e com cada uma fazendo uma parcela de alguns episódios. E quanto aos dubladores falecidos, no Senhor Barriga e Nhonho, que são o mesmo ator, e a Dona Clotilde, eles chamaram os dubladores que estavam fazendo eles no desenho animado. No Jaiminho não tiveram que se preocupar em encontrar um dublador para ele, justamente porque não tinha nenhum episódio com o Jaiminho nessa dublagem. E quanto ao Chaves, o principal,
eles acabaram chamando o Daniel Miller, dublador novato até então. Quer que eu vá ver a hora na Catedral de Londres, é isso? E o Kiko Seu Madruga? Bom, no Seu Madruga eles colocaram o Marco Moreira, que faz o Malvo de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele gerou um estranhamento em vários fãs, mas também agradou uma parcela, justamente porque sua voz rouca que ele colocou no personagem lembra muito a voz do ator no áudio original. Então, por que não me deixa trabalhar em paz? Já pro Kiko, eles escalaram o Vinícius Souza, o Vini Cuca, que era um fã que havia dublado o Kiko no YouTube e que conseguia fazer um tom semelhante ao do Nelson Machado, o dublador clássico. Não, eu não, seu Madruga, e o senhor? E tá, essa dublagem se centrou na maior parte em completar sagas incompletas. E também pegaram alguns episódios mais diferentões. Mas a grande cagada dessa dublagem, que veio na verdade por conta do SBT, porque eles mandaram redublar as partes de sagas que tinham a dublagem maga clássica e redublaram para padronizar com as partes que estavam sendo dubladas para completar pela Rio Sound. Ou seja, por exemplo, o Festival da Boa Vizinhança. Uma saga de 4 partes, com as 3 primeiras tendo dublagem clássica. Mas só pela última parte ter tido uma nova dublagem, a Rio Sound, eles redublaram as outras 3. E além disso, essa dublagem demorou pra caramba pra ver a luz do dia. Ela foi realizada em 2012 e só foi estrear em 2014. E a recepção foi mista. Tiveram fãs que gostaram, mas vários não gostaram. E outro grande problema foi as trilhas sonoras. As musiquinhas de fundo, ao que tudo indica, eles retiraram do YouTube, porque elas estão em baixíssima qualidade. Marteladas. Ou seja, galera, para um estúdio profissional catar música do YouTube, cara, é muita falta de profissionalismo. Mas o dublador melhor aceito ali no meio foi o Daniel Miller, que foi uma grande revelação dessa dublagem. Tanto que ele foi chamado no futuro para dublar o Chaves novamente. Mas tá, parece que essa história finalmente havia tido um final em 2018, quando o Multishow comprou os seriados, tanto Chaves quanto Chapolin, porque o negócio que a Rio Sound dublou somente Chaves, e dessa vez eles dublaram tudo que havia faltado, tanto de Chaves quanto de Chapolin. Com uma dublagem que, apesar de alguns problemas feita pela Som de Veracruz, agradou a maior parte dos fãs. Então tudo acabou, né? E com um recebimento bem negativo e também a audiência bem baixa, o SBT não teve mais interesse em dublar novos episódios na Rio Sound e ficou por isso mesmo. Até que em 2018 o Multishow comprou os episódios inéditos que faltava e dublou na Som de Veracruz, redublaram os episódios da Rio Sound na Som de Veracruz e ficou por aí mesmo. A gente tinha a dublagem definitiva da Som de Veracruz, até que do nada, né, o Amazon Prime anuncia que eles vão ter o Chaves e o Chapolin no seu streaming e o que os episódios inéditos também vão estar em seu streaming, só que com uma nova dublagem feita na Rio Sound. Sim, eles não tiveram a pachorra de pagar o Grupo Globo para ter a dublagem da Som de Veracruz, até porque, pra quem não sabe, a dublagem da Som de Veracruz é exclusiva da Globo, então só a Globo pode usar. Se a Televisa quiser usar e mandar para outras empresas, ela teria que pagar a Globo, mas como eles não quiseram, né, já que eles gostam de baratear, eles simplesmente mandaram a Rio Sound dublar o que o Multishow já tinha dublado. Então essa dublagem começou a ser feita, foi anunciado o elenco, que algumas pessoas da Multishow se manteram, como Daniel Miller, etc. E também com a surpresa da volta do Carlos Seidel no Seu Madruga, né? Até porque na leva da Rio Sound de 2012 ele foi trocado pelo Marco Moreira. Também tivemos a volta da Marta, a divisão da Cecília Lemes com a Sandra Mara. E o Vini Cuca, que é, né, o Vinícius Souza, que dublou o Kiko na Rio Sound, também voltou, já que o Nelson Machado não foi nem chamado.
E tivemos duas surpresas. O Carlos Gesteira, né, que tinha dublado o Professor Girafales no Chaves Animado, né, na temporada 6 e 7, que foi lançado no Amazon Prime, voltou no Chaves, né, pra dublar o Professor Girafales e o Rubem Aguirre também. E a Angelina Fernandes começou a ser dublada pela Márcia Morelli. Sim, uma pessoa que não é nem idosa dublando uma idosa. E aí tava tudo bem, até que simplesmente aconteceu tretas na dublagem. Nossa! Sim, o Vini Souza, né, que tinha dublado o Kiko na Rio Sound, né, ele só dublou o Kiko. Já no Chapolin ele foi trocado do Carlos Vagan, enquanto isso eles botaram o Flávio Beck no lugar. Simplesmente porque o Vini Souza, né, ele acabou se desentendendo com o diretor da dublagem da Rio Sound, porque o diretor queria trocar uma piada do Dr. Chapatin, né, de você pensa que eu sou velho para você pensa que eu sou um cara. É o quê? E aí acabou tendo essa briga aí, o Vini Souza não quis mais participar da dublagem e ele acabou sendo trocado pelo Flávio Beck, que posteriormente também foi trocado pelo Sérgio Sten, né, já que a Televisa, né, vendo essa treta, acabou trocando da Rio Sound para a Universal Cinésia, onde o Carlos Villagrán foi feito pelo Sérgio Sten. E o Kiko, né, que tinha sido dublado pelo Vini Souza no Chaves na Rio Sound, acabou sendo trocado pelo Sérgio Sten também, já que ele não fez nada do Chapolin. E então se passou meses, chegou junho e o Chapolin chegou no Amazon Prime para alguns países, menos pro Brasil, mas com opção de dublagem em português. E os episódios inéditos da dublagem da Rio Sound estavam assim. É que o senhor se parece muito com o homem que mora na mesma vila onde eu moro. Ah, não. Não é possível. Tá de brincadeira, né? E, bom, da dublagem Som de Veracruz pra Rio Sound, nós tivemos algumas trocas no elenco aqui ou ali, como o Rubem Aguirre, o Professor Girafales, a Dona Clotilde, a Angelina Fernandes e o Horácio Gomes, o Godines. Mas novamente não tivemos nem Nelson Machado e nem Carlos Seidel. No seu lugar tivemos Flávio Beck e Marco Moreira novamente. Mas o negócio que deixou essa dublagem ainda mais confusa foi que, mais ou menos quando a dublagem do Chapolin estava em andamento, a Televisa embirrou e decidiu trocar de estúdio. Aí foi da Rio Sound para a Universal Sinergia. Mas a Rio Sound já havia dublado uma pancada de episódios. E a Universal Sinergia redublou esses episódios da Rio Sound. E na Universal Sinergia, eles colocaram de volta o Carlos Seidel no ator do Seu Madruga, o Ramon Valdez. O Nelson Machado não, ele não voltou de jeito nenhum. Mas a surpresa foi que, bom, quando você redubla um produto, se espera que a redublagem pra valer que vai chegar, ou seja, a da Universal Sinergia queria chegar. Mas chegou Rio Sound. Ou seja, temos vários episódios que tem tanto Sons de Veracruz, Rio Sound e Universal Sinergia. Tiveram dubladores que dublaram tanto na Rio Sound, depois saíam e iam para a Universal Sinergia. E ficou uma lambança que só. E essa dublagem da Rio Sound está com sérios problemas na interpretação. A direção falhou demais, porque os dubladores estão com uma interpretação bem mais cansada, desanimada, robótica. Visivelmente foi pela quantidade de episódios que eles colocaram para ser dublados, porque Chapolin é mais de 100 episódios e tiveram que dublar em curtíssimo tempo. Os dubladores estavam dublando em vários dias seguidos. Então não tem quem aguente manter um ritmo direito com tudo isso. E ainda a direção parece ter sido fraquíssima por lá. As velas, porque não sei se celebramos um aniversário, um dia santo... Não, nem aniversário, nem dia santo. Celebro meu casamento. Ah, felicidades, claro. Queiram entrar. Sim, como não? Sim, vai explodir dentro de 5 minutos. Dentro de 5.000 quê? Minutos! Repuxa! Sim. Mas não se preocupe, não priemos cânico. Além disso, a trilha sonora também tá diferente. Ao invés das músicas clássicas da Maga, nós tivemos a trilha sonora que a própria Televisa disponibiliza. E tá, isso agradou alguns fãs e desagradou outros. Aí é mais questão de opinião mesmo. Suspeitei desde o princípio. Que alívio. Para que vejam que o Chapolin Colorado não foi derrotado nunca, jamais! Mas tá,
Eu falei muito até aqui. Eu já tô cansado de tudo isso. Não quero mais saber dessa dublagem não, tá? Não quero mais saber. Ashura, some aí. Chavito, eu entendo você. Depois que a dublagem do Chapolin foi lançada aí pra alguns países aí, o Chaves chegou dia 30 de junho para alguns países, menos no Brasil novamente, pro Amazon Prime. E quando eu fui olhar, né, a abertura dos episódios estavam assim. Sim, os caras literalmente pegaram o áudio da abertura do SBT com os efeitos sonoros e tacaram na abertura em loop. Olha que trabalho porco! Mano, isso aqui realmente me pegou de surpresa, até porque eu imaginava que ia ser a música do Chaves animado, né? Já que essa é a música do Chaves nos lotes atuais, já que teve problemas judiciais com a Televisa, que eles tiveram que trocar a música. Mas não, os caras simplesmente tacaram a música do SBT, que tinha só 30 segundos, e fizeram um loop bem mal feito até 1 minuto de duração. Cara, isso aqui me deu raiva. Não é só a abertura que tá com problema, não. A dublagem também, ela tá muito estranha. Principalmente porque a Márcia Morelli, né, dublando a Bruxa do 71, ficou... Eu não acho que ficou ruim, mas também dá pra perceber que ela tá forçando a voz pra soar uma voz mais velha. E, tipo, dá pra entender, até porque a Márcia Morelli não é nem idosa ainda. Que bom que a senhora chegou, vizinha. Não é verdade que a senhora comprou essa corda e fui eu que amarrei, não é? Bom, quer saber a verdade? Antes me diga uma coisa, seu Madruga. Eu preciso lembrá-lo todos os dias de que não sou uma bruxa. Não, vizinha. Pode me lembrar. E também do instrumental da Televisa ser uma merda, né? Ao contrário do Chapolin, que alguns episódios tá sem risada, pelo menos no Chaves eles têm risadas de fundo. Mas aí, tu deixa parado aí, parado aí. Vai atrás dele, isso, mamãe, vai atrás dele, pega ele. Você não Valha-me escapa, Deus. volta aqui. Caramba, esses dois passam a vida inteira feito cão e gato. Meu Deus. Olha, Chaves, eu espero que você nunca siga esse exemplo, tá? Não, senhor. E a bizarrice não para por aí, pois o Carlos Seibel, né, que tinha sido substituído no Chapolin, mas no Chaves foi mantido, por algum motivo na sketch da Mulher Formosa, né, que foi redublada na Rio Sound por algum motivo, o Marco Moreira dublou Ramon Valdez, no mesmo episódio o Carlos Seibel dublou o seu Madruga. Fico desgraçado da vida, tá? Eu fico louco da cabeça! Louco da cabeça! Louco! Eu fico louco! Mano, que é isso? A dublagem tá uma merda, os dubladores estão piores do que a da Som de Veracruz, o instrumental sem músicas da Maga é uma merda, cara, essa dublagem conseguiu ser pior do que a da Gabi, que tem literalmente o Tata Guarnieri dos... Eu vou embora, galera.